São 8h, 20 horas, né? Josias, boa noite, um grande abraço, saudade. Tudo bom, Nenzinha? Uma ótima noite para nós, com as reflexões que serão aqui conduzidas pelo nosso irmão Fabiano. Dudu, tudo bem, Dudu? Liliane, nós vamos começar agora com o Fabiano, vou convidá-lo. Boa noite para todos vocês aí. Já estamos com eles aqui, já estamos com o Fabiano aí conosco. Nós que já estamos presentes aqui, vamos preparar aqui o ambiente virtual através de uma oração. Eu pedi ao Fabiano que nós vamos... Está ouvindo, Fabiano? Com algumas interrupções, Jorge. Boa noite. Está ouvindo bem? Vou aumentar aqui. Com algumas interrupções. Estou ouvindo com interrupções. É mesmo? Opa, mas vamos lá. Está ouvindo bem você. Então, uma boa palestra para você. Vamos levar o nosso pensamento a Deus para que as suas palavras possam chegar em nossa inteligência, possamos levar os nossos sentimentos e colocar em ação, para que encontremos todos os motivos de resignação diante dos desafios do dia a dia. Que Jesus, através dos seus prepostos, intui-nos a todos, a fim de que esse material que será veiculado nesse instante através do nosso Fabiano seja muito importante para as nossas decisões diante das dificuldades naturais que todos passamos. Em nome de Jesus, então, nós damos por iniciado a nossa live, dizendo graças a Deus. Bom, Adriana, saudade, Adriana. Boa noite para você. Jurandir, boa noite. A partir desse instante, eu passo a palavra para o meu irmão muito querido, Fabiano Augusto, a fim de que ele conduza até mais ou menos 10:50, para que você mesmo faça o encerramento e nós possamos gravar essa live, tá ok? É com você. Meu boa noite carinhoso, fraterno a todos. Espero que o áudio esteja chegando com qualidade. Esse tema, a depressão, é um tema que, obviamente, se ficarmos somente presos à dinâmica da avaliação médica, as explicações e também a solução não se apresentam da forma mais pujante. Então é importante entendermos a depressão sob a ótica da visão espírita. Mas a OMS já afirma há 45 anos que os índices de depressão vêm crescendo de maneira avassaladora e que ao chegarmos em 2020 seria a depressão, como a doença considerada o mal do século, aquela que iria roubar mais tempo da vida útil dos humanos vinculados ao nosso planeta, no que diz respeito, inclusive, à produção macroeconômica, perdendo somente para as doenças de coração. Se a gente associar a depressão ao suicídio, a gente já tem, obviamente, uma doença que se caracteriza como verdadeiramente o mal do século, porque a depressão é a principal causa de suicídio. Nós não temos dúvida nenhuma e a própria ciência médica já sinaliza nesse sentido. E é o suicídio, do ponto de vista espiritual, o que pior pode acontecer numa leitura linear, sem agravantes e atenuantes, do ponto de vista da análise espiritual. E a própria ciência, os estudos, os organismos apontam que 3.000 pessoas se matam por dia, se suicidam por dia. E a gente sabe, porque os próprios organismos e estudos apontam, que esse número é muito maior, por uma série de fatores.
E os estudiosos sinalizam, inclusive, 3 a 4 vezes. Então a gente está falando de 10 mil, 12 mil pessoas que se matam por dia. É algo absolutamente preocupante e que a mídia e a sociedade não dão a importância devida. Essa mesma ciência médica afirma que 70% dos suicídios ocorrem em uma fase depressiva. E o que o Espiritismo nos ensina? Que, na verdade, o suicídio está sempre vinculado a um processo de depressão e, por conseguinte, um processo de obsessão. Pelo magnetismo, pelo pensamento, pela afinidade, né, do ponto de vista da análise da lei. E a gente vai estar, ao longo da nossa conversa, discorrendo sobre esse tema. E a depressão, ela, de fato, ela não discrimina, né? Ela acomete tanto as áreas rurais como as áreas urbanas, os desempregados, os executivos bem-sucedidos. E a gente pode conceituar a depressão não como uma tristeza que é, do ponto de vista clínico, até natural, mas uma tristeza aprofundada, né? Compromete tanto a mente como também o físico do indivíduo. É um termo utilizado por profissionais para indicar uma condição muito severa que as reações normais de tristeza não apontam. Ela não é apenas um baixo astral passageiro, é uma enfermidade caracterizada pelas marcantes alterações de humor, né? É uma longa, uma profunda tristeza que, obviamente, cria um estado bem peculiar de desencorajamento, de inércia, que afeta de maneira negativa a maneira como a pessoa se vê, como a pessoa vê o mundo e como ela se relaciona com essa realidade. Então, tudo lhe parece difícil, problemático, cansativo. O cérebro humano, que é esse órgão absolutamente extraordinário e complexo, e que produz uma série de substâncias químicas que alteram, obviamente, o nosso humor, a gente pode falar das endorfinas, da serotonina, e os analistas, né, que fazem, obviamente, sob a ótica do conhecimento mundano, sob a ótica da ciência, essa análise, calculam, então, que esses fatores, obviamente, pelo desequilíbrio dessas substâncias químicas, promovem essa depressão. É uma visão, segundo a leitura médica, que são esses desequilíbrios químicos que ocorrem no cérebro, porque alguns neurotransmissores são produzidos em níveis mais baixos, né? Então, é um distúrbio fisiológico associado a um mau funcionamento do cérebro, e essa concepção se baseia na eficácia, inclusive, dos antidepressivos, né? Que, de certa forma, apresentam um certo controle nessas marcantes alterações do humor. Mas o Espiritismo vem, obviamente, validando o tratamento médico, o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, mas ele vai além dessas causas que tem uma leitura mais fácil, uma leitura superficial. Analisa as causas mais profundas, com base nas experiências reencarnatórias e, obviamente, as influências negativas que nós conhecemos como os processos obsessivos, né? Emmanuel coloca, de maneira bastante clara, que a depressão é algo tão complexo que interfere até na mitose celular, né? Na divisão celular, e contribui para o aparecimento de inúmeras doenças, o próprio câncer, outras doenças associadas ao sistema imunológico, né? Porque ela facilita o processo infeccioso. Então, na depressão, a ciência espírita, a filosofia espírita, a doutrina espírita mostra que existe uma perda significativa de energia vital no organismo daquele que tem, obviamente, a depressão na sua estrutura fisiopsicossomática. Existe perda de fluido vital. O corpo definha aos poucos. A OMS vem e nos diz que 1/3 da sociedade sofre de ansiedade e de medo, que são os grandes elementos que provocam a depressão como nós conhecemos. E, de maneira bastante sintética, a gente pode dizer que vivemos uma sociedade doente. Porque, olha, se 1/3 vivem, né, os dilemas do medo e da ansiedade, e o resto? E os cânceres? E a diabetes? E a hipertensão? E a pneumonia? E as cardiopatias? E o tabagismo? E o alcoolismo? E a AIDS? E as DSTs? E a tuberculose? E a poliomielite? E os tumores? Alzheimer? Os vícios de todas as ordens? É algo que marca qualquer análise do ponto de vista da estrutura fisiopsicossomática individual e coletiva da humanidade. É uma falta de harmonia mental, obviamente essa harmonia que nos vincula aos aspectos superiores, que repercute no campo físico, né?
E o que é interessante? Joana de Ângeles faz essa leitura, Humberto de Campos faz essa leitura, Bittencourt Sampaio faz essa leitura, e a própria OMS também, dizendo que a mídia atrapalha e complica esse processo, né, no que se refere à divulgação de informações sensacionalistas e muitas vezes ampliadas de maneira exponencializada, no que diz respeito às notícias ruins, as notícias associadas ao mal. E os estudos apontam que 2/3 das notícias veiculadas pela grande mídia, em torno de 70%, são notícias negativas. Então a gente tem que aprender, é isso que a doutrina nos ensina, a estarmos bem informados, a focar ou focalizar a informação, tirar o que é de importante e desfocar, para mantermos o nosso equilíbrio. A gente não pode viver e respirar essas crises. Olha a questão do monoassunto associado ao coronavírus. Olha os processos de ansiedade, medo, depressão, né? Pedofilia, violência doméstica, casamentos, separações. Eu recebi uma notícia recente, né? Fruto de um artigo que um amigo me encaminhou, que aqui em Goiás aumentaram o número de divórcios da ordem de 177%. Vocês imaginem, né, o nível de perturbação que a sociedade não está vivendo, e essa pandemia cria, sem dúvida nenhuma, um fermento em todo esse cenário, né? Isso é tão verdade, Jorge e amigos, que no livro Transição Planetária, lá no capítulo 4, Manuel Filomeno de Miranda fala, eu faço questão de ler, né, que a mídia é insaciável em relação às tragédias. Olha que interessante. No capítulo 16 dessa mesma obra, ele diz: ciladas habilmente organizadas, estereótipos do prazer, estímulos vulgares às sensações, passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso. Olha só, né? Dizendo exatamente o que alguns estudos médicos apontam, que a mídia, em vez de ajudar, acaba atrapalhando esse processo, né? E a gente está vendo isso de maneira muito clara no decorrer desses meses, né, onde essa pandemia passou a ser um monoassunto tratado muitas vezes de maneira irresponsável pela grande mídia. No livro Conduta Espírita, lá no seu capítulo 39, as pessoas não têm a dimensão da grandeza desse livro, mas é extraordinário, com ensinamentos curtos, mas com uma profundidade absolutamente única, né? E teve a colaboração do Valdo Vieira, que depois, obviamente, trilhou outros caminhos. Mas lá no capítulo 39, perante os fatos momentosos, olha o que André Luiz nos diz, né? Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública. Olha que interessante. Acalmar-se e acalmar os outros. E ele diz, né, em relação a essas ocorrências, os delitos, as catástrofes, as epidemias ou quaisquer outras. Nas conversações acerca de notícias terrificantes, abster-se do sensacionalismo. Então a doutrina espírita, desde os seus primórdios e com as obras vinculadas a essa figura extraordinária que é o Chico Xavier, da década de 40 para cá, vem produzindo alertas constantes em relação a como nós absorvemos essas informações, não é mesmo? Porque se Jesus é o grande gestor do cosmos como conhecemos, Jesus não Deus, Jesus está no leme, né, do governo planetário. Então a gente não pode admitir que a vida ou a ausência da vida esteja apenas vinculado a um processo infeccioso. No livro O Homem Integral, a Joana de Ângeles, lá na sua parte 2, quando ela trata da fobia social, ela diz exatamente o que estamos aqui tentando discorrer, e ela faz uma súmula extraordinária que ajuda a estartar as nossas considerações para o decorrer da nossa falação. Então ela fala que quando nós estamos pressionados pelos dissabores da vida, a gente muitas vezes desiste de reagir e assume esse comportamento fóbico, né? As neuroses, as psicoses, elas acabam se manifestando. Aí a gente tem um processo de tristeza, de melancolia, que vai, obviamente, ganhando cadência, passa a se tornar ansiedade,
E esse medo, porque a ansiedade e o medo são conceitos muito próximos, vem, obviamente, gerando, né, as tentativas e as alternativas de autodestruição, de desconfiança, né? E nesse processo a gente acaba por tombar, por falta de resistência moral. E muitas vezes, diz Joana de Ângeles, diante de insucessos banais, né, coisas que muitas vezes não mereciam uma preocupação mais séria. Então, nem mesmo o êxito dos negócios, na vida social, na vida familiar, consegue minimizar alguns tons desses desequilíbrios, né? Então, esse grau de ansiedade, de medo, acaba fugindo ao nosso controle, né? A ansiedade comedida, a gente sempre gosta de dizer, é um fenômeno perfeitamente natural, né? É resultante de uma expectativa diante de uma dúvida, do inusitado, de um processo de insegurança. Não é essa ansiedade que os psiquiatras, os psicólogos, e muito menos a psicologia transpessoal trazida por Joana de Ângeles considera, mas exatamente aquela que altera, inclusive, o nosso funcionamento orgânico, que gera taquicardia, sudorese, tremores, né, que alteram o nosso humor de maneira marcante, que altera a nossa percepção de compreensão dos fenômenos que nos cercam. Essa precisa ser diagnosticada, entendida, né, compreendida. Então, essa dinâmica acaba, obviamente, criando um quadro absolutamente patológico. Então, essa fobia social que Joana de Ângeles trata, ela impede os relacionamentos saudáveis e a gente passa, né, a se afastar dos amigos, da família, cria, obviamente, uma tendência de fuga e, nessas circunstâncias, as mentes negativas, desencarnadas ou não, é importante que a gente entenda isso, acabam complicando esse quadro por um processo associativo, não é mesmo? Mas o que é que a gente pode trazer, de maneira bem resumida, em relação aos sintomas da depressão, segundo, obviamente, a leitura médica? É claro que são muitos os sintomas, muitas vezes o acometido da depressão não apresenta todas as doenças, esse quadro sintomático vai variar de acordo com a personalidade em questão, mas a gravidade pode ser, obviamente, leve, moderada ou grave, mas em linhas gerais a gente pode dizer que a tristeza profunda caracteriza a depressão, também conhecido como humor deprimido, são esses conflitos íntimos, essa sensação de vazio existencial, né, criando esse processo de isolamento, de afastamento, choros, lamentações continuadas, a perda do interesse em relação aos atos do cotidiano, né? A higiene, aparência física, trabalho, escola, vida afetiva, o sujeito passa a abandonar tudo, entrega-se ao desânimo, toda a dinâmica diária passa a ser menos interessante, né? A falta de concentração, a memória fica fragilizada, sem foco, a dificuldade da tomada de decisão, inclusive, diz os estudiosos, em coisas muito simples. A pessoa não sabe se sai com a camisa branca ou com a camisa preta. Ela se perturba diante de decisões absolutamente simples, né? A insônia, quando, obviamente, perdura por 2 ou 3 meses, ela já pode ser um quadro sintomático de depressão. Como também a sonolência, né? O indivíduo passa o dia todo na cama, com a janela fechada, né? A perda de apetite, ou às vezes o apetite incontrolável. E aí cada caso, né? Cada perfil idiosincrásico vai dando os tons desse processo sintomático. Mas a fadiga é um dos sintomas muito aparentes, né? O popular esgotamento, a pessoa se sente fragilizada fisicamente, não tem ânimo para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade física. As alterações de humor são marcantes, é esse processo da bipolaridade, né? Ora o sujeito está disposto e animado, logo em seguida ele se apresenta extremamente irritado, com explosões temperamentais, emocionais, que muitas vezes quem conhece não sabe explicar o porquê, né? Pensamentos mórbidos, pensamentos suicidas, autoestima baixa, e aí todo o processo de construção que envolve a autoestima, a autopiedade, né? A autodepreciação, a autoacusação, os sentimentos de feiura, de fracasso, de inutilidade, de incompetência, de impotência, de rejeição, né? Todos esses elementos estão associados a esse processo depressivo. E o sentimento de desespero, de desesperança, é aquela descrença em tudo e em todos, é uma descrença absoluta, mesmo.
Então, além desse cenário, a gente precisa ficar atento na condição de espíritas, que existem pessoas que conseguem reprimir, mascarar essa sintomatologia do processo depressivo. Por isso é que muitas vezes a gente fala, nossa, eu não percebi que ele estava em depressão, e o sujeito se mata de maneira repentina e ninguém entende por quê, né? São suicídios inesperados, inexplicáveis, mas que são devidos a essas depressões mascaradas, né? E isso acomete principalmente as criaturas, né, do sexo masculino, porque o homem é mais propenso, né, a mascarar a questão do macho, da virilidade, da cultura social, né? O homem não pode se ficar triste, o homem não pode alimentar a melancolia, né? E cria esse mascaramento. Mas o mascaramento também pode se apresentar nas crianças, muitas vezes sobre a forma de irritação, sobre a agressividade, nos jovens, nos adolescentes, né? Na utilização de drogas, de álcool, no processo de delinquência como nós conhecemos. E nos adultos, inclusive, muitas vezes, embora esses sintomas não estejam claros, como descrito anteriormente, mas o adulto pode também apresentar uma vinculação aos processos viciosos associados ao álcool, à droga, à comida, ao sexo perturbado, ao jogo, à compulsão exagerada pelo trabalho. Muitas vezes são elementos associados ao processo depressivo. E também os problemas físicos, não é mesmo? Que não respondem aos tratamentos. Dores de cabeça que não vão embora, dores lombares, náuseas, vômitos, úlceras, alergias. Então a ciência médica constrói um cenário que obviamente o espiritismo abraça e transcende no seu processo de compreensão, né? E assim, o que é interessante para nós que militamos na seara religiosa? A gente precisa entender esse processo de influenciação perniciosa. Por quê? Porque as religiões tradicionais e a ciência relutam em aceitar os princípios universais, os princípios espíritas que nós defendemos, né? E deixam de curar inúmeros pacientes vitimados por desequilíbrios emocionais, por desequilíbrios psicológicos, porque não aceitam. Não aceitam a ideia de que uma mente, né, um terceiro espírito, encarnado ou não, pode comprometer o funcionamento orgânico de quem quer que seja. Então o espiritismo não tenho dúvida nenhuma de fazer essa afirmação, a principal saída para a cura dessas patologias. Quando o espiritismo for uma realidade para todo mundo, o número dessas doenças vão cair de maneira marcante, em poucas décadas, eu não tenho dúvida disso, né? Então, o maior obstáculo para a cura da obsessão é exatamente a dificuldade de identificação, que muitas vezes existe até mesmo na casa espírita. Mas o que eu quero chamar a atenção para nós que estudamos a teologia, estudamos os elementos bíblicos? É tão verdade esse processo de influenciação que existem inúmeras, mas inúmeras passagens no concerto bíblico nos mostrando isso. A gente pega lá em Mateus 4, Jesus curando os endemoniados que vinham da Síria. Mateus 8, Jesus expulsa uma legião de espíritos em Gadara. Mateus 12, Jesus explica, está lá, gente, no registro bíblico, é só pegar. Jesus explica como agem os espíritos do mal. Marcos 1, Jesus expulsa espíritos imundos na cidade de Cafarnaum. Marcos também no capítulo 7, quando Jesus cura a obsessão da filha da mulher cananeia, que é uma passagem muito conhecida. Em Lucas 4, quando Jesus desafia o espírito imundo, né? Quer dizer, desafia uma maneira muito, vamos dizer assim, pouco adequada, mas o registro bíblico assim aponta. Jesus não precisava do alto do seu poder, da sua inteligência, da sua moralidade, desafiar nada, né? Muito menos um espírito em condições inferiores. Mas em Lucas 8, Jesus expulsa somente de Maria Madalena 7 espíritos obsessores. Então, os religiosos vêm dizer que não existe esse processo de obsessão, que isso é uma invenção da doutrina. A ciência a gente até entende, né? A ciência, nessa dinâmica, está muito distante, né? A ciência não aceita a imortalidade, não aceita o espírito, quer dizer, nasceu, morreu, acabou. Falar em reencarnação, o cientista ri da sua fisionomia, né? Falar em Deus, muitas vezes também, não tem nem amparo, espaço, condição de se tocar nesse assunto. Então a ciência está muito, mas muito distante de entender esse quadro. Mas o que me surpreende são as religiões.
né? Por que só o Espiritismo trabalha de maneira consciente e profunda essa análise do processo obsessivo, né? Em Paulo, né, em Efésios, lá no capítulo 6, diz de maneira clara que nós precisamos usar a armadura de Deus para impedir a ação do mal. Qual mal? Né? João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, está dizendo: verificai se os espíritos vêm de Deus. Ora, se João está chamando a atenção para a gente verificar se os espíritos vêm de Deus, é porque tem espíritos que não vêm de Deus, né? É uma questão de análise lógica. Essa questão das companhias espirituais está muito bem colocada em Hebreus, lá no capítulo 12, explorado por André Luiz, que nós somos rodeados, né, circundados por nuvens de testemunhas. Então, o processo de obsessão precisa ser entendido como essa influência negativa constante de espíritos, encarnados ou não, sobre o outro, né? Essa conexão, essa vinculação, essa permissão, obviamente, se dá em função desses defeitos morais, dessas alterações emocionais, e vai criando, né, uma dominação física que pode, inclusive, criar um processo de desagregação psíquica, como é conhecido pela ciência médica, a loucura. Sonhos ruins, pesadelos, vinculação com os vícios, todo aquele quadro sintomático que nós aqui citamos dos processos depressivos, essa ideia de abandono familiar, a ideia de suicídio, esses interesses mórbidos, sexualidade descontrolada, todos são elementos, né? São sinais, são sintomas, não só do processo depressivo, mas também do processo obsessivo. Existe uma consonância, né, absolutamente avassaladora entre esses fenômenos. E a gente sabe que o processo de influenciação se dá de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, e inclusive o processo de autoobsessão, não é mesmo? Mas o que é interessante a gente entender quando Kardec explora essa temática? Que os processos obsessivos são sempre fruto de uma fraqueza moral. Então a culpa, em primeiro lugar, é nossa, mesmo. A gente tem o hábito de culpar o espírito e nos vitimizarmos, ou de culpar o outro, não é mesmo? Mas é fraqueza moral nossa. Então, Kardec classifica lá como moral kármica os processos obsessivos. E o moral são essas imperfeições, obviamente, que dominam a nossa vida psíquica, né? É a má conduta que atrai maus espíritos, maus companheiros, amigos que não nos acrescentam nada. E depois dessa fase de sintonia, inicia-se um processo de influenciação, né? Onde as vontades e os desejos eles são ali retroalimentados. Então é culpa das partes que estão envolvidas, né? A gente precisa entender isso de maneira clara. E depois esse processo, obviamente, vai se instalando e cria aí as dinâmicas do vampirismo, né, como a ciência espírita nos mostra, a enxertia fluídica. E do ponto de vista das exposições kármicas, é aquele comprometimento entre as personagens que se envolvem pelo mal. Processos que vêm de outras vidas, né, de caráter, obviamente, expiatório, fruto do ódio, da vingança, e a lei de causa e efeito acaba regulando esses processos, né? E normalmente logo depois da infância, quando a maturidade, pelo processo de adolescência, logo depois pela condição adulta se apresenta, esses processos são, obviamente, né, aumentados numa proporção e geram, obviamente, esses distúrbios, e o suicídio, né, é a culminância desse processo depressivo. Mas muitos adentram a depressão e não se matam. Mas nesse processo a gente tem uma perda de energia, uma perda de tempo, uma perda das oportunidades de abraçar, né, os elementos da vida material em favor do nosso crescimento, que gera, obviamente, né, um fracasso temporal da nossa atual existência. Porque cabe a nós espíritas e a todos que estão aqui na Terra aproveitar o tempo de maneira mais adequada. Mesmo, porque o tempo é o único elemento que nos separa do processo de evolução, da felicidade plena, da angelitude. E esse processo de auto-obsessão, só para a gente encerrar essa dinâmica, é exatamente essa condição da mente doentia. Às vezes o sujeito não tem problemas kármicos, né? Tem até uma condição moral razoável,
mas ele entra num processo, né, de definhamento da sua condição mental, muitas vezes de uma monoideia negativa, e ele passa a se auto-atormentar. Nesse processo, obviamente, ele desprotege a sua condição mental e os espíritos que nem sabem quem ele é se aproximam pela lei de afinidade, né, gerando um processo de obsessão, que foi disparado pela auto-obsessão, pela invigilância, não é mesmo? Pela vinculação a elementos perniciosos, pela mente que não vibra no bem. Toda a literatura espírita, ela coloca de maneira muito clara, né, que as nossas moléstias têm raiz espiritual. Emmanuel diz, nós somos herdeiros de nós mesmos. Olha que coisa maravilhosa. Os psicólogos, psiquiatras, os estudiosos concordam que a humanidade hoje é construída por mentes enfermas. Olha o que a OMS diz, que dos últimos 45 anos, a depressão vem tomando dimensões absolutamente avassaladoras. E não é só a depressão, né? A própria OMS fala em 44 mil doenças. Dessas 44 mil doenças, 7 mil são doenças consideradas raras. E agora nós temos mais uma, o coronavírus, mais uma doença que veio para ficar, que é fruto desse processo de perturbação individual e coletivo mesmo. Então, a gente precisa entender que essas dinâmicas estão já sinalizadas desde Hipócrates, 4 ou 5 séculos antes de Cristo, que é o pai da medicina, nessa visão dualista, desse processo de interação entre mente e corpo. Então, a gente precisa, é urgente, mudar as nossas disposições psíquicas, né? Nos vincularmos ao amor, ao bem, para liberar energias que fortaleçam o nosso sistema imunológico, né? Porque essa harmonia produz o chamado estado alfa. Joana de Ângeles trata isso em suas obras, né? O cérebro, ele libera ondas em ritmos de 8 a 15 ciclos por segundo, que é 1/3 da dinâmica normal, gerando um bem-estar mental que corresponde, obviamente, a uma estrutura fisiopsicossomática ou fisiopsicológica, né, mais adequada, fisiopsicofisiológica mais adequada, né, mais equilibrada, mais harmonizada. Então, esse cenário não só enseja a restauração da saúde, mas a preservação da saúde, que é tão importante quanto. Porque não é só a questão da ausência da saúde, é um conjunto de fatores associados a um bem-estar psicológico, social, espiritual, que precisa ser considerado. Porque às vezes a pessoa está passando por um problema físico, mas está bem moralmente, está bem espiritualmente, né? Está ali num processo de provação, de aprendizado, ou quem sabe até remindo dívidas do passado, mas de maneira equilibrada, sem revolta. Que bom! Esse é o cenário ideal, né? A gente lembra a figura do Chico, ser humano extraordinário, tinha todas as doenças e mais algumas. Olha o Divaldo, aí, aos 92, 93 anos, com problemas físicos, mas com galhardia, com honradez, defendendo a doutrina com todas as suas forças, homens de bem, né? Espíritas de bem, verdadeiros espíritas, com problemas de saúde. Então, a gente precisa entender a saúde, principalmente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. A dimensão física é menos importante, embora mereça a nossa preocupação, o nosso cuidado, não é mesmo? Mas o que Jesus nos deixa lá no Sermão do Monte, né? O vigiai e orai. É muito relevante, né? Essa coisa da vigilância e da oração, ela é extremamente importante. E nos deixa, em Mateus 6, um modelo de prece, né? O Pai Nosso, onde ele fala, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O buscai e achareis, o batei e vos será aberto. O que Jesus está nos mostrando? Que a sintonia é a base da existência, né? A gente precisa, enquanto ser humano, pensante, né, nos vincularmos pelo pensamento e pelas ações ao bem, ao amor, a esse processo de harmonia com o Estatuto Divino. No livro Plenitude, lá no capítulo 4, quando Joana de Ângeles trata sobre a cessação do sofrimento, e aí principalmente do sofrimento psicológico, né, do sofrimento moral, ela fala do complexo de culpa e traz elementos extraordinários a respeito do auto-perdão, né?
Então, nós precisamos reconhecer os nossos erros. E é danoso não solucionar o problema, porque ele tende a se agravar. Mas essa ausência do perdão e do auto-perdão é gerada por esse lixo mental, por esse orgulho, por essa ignorância que nós alimentamos, que nós damos campo, não é mesmo? E o auto-perdão, então, vai desbloquear essa tristeza, esse sofrimento. Porque é um conceito que o Espiritismo trabalha de maneira diferente. Né? Não se apoia numa falsa tolerância dos próprios erros. Eu errei, eu me perdoo e continuo errando. Isso seria uma negligência moral. Isso seria imaturidade. Né? E Joana de Ângeles traz exatamente esse conceito. A gente tem que identificar o erro e encaminhar o correto direcionamento dos atos futuros. Se não totalmente, mas sim grande monta, para mudar a nossa disposição psíquica. Porque senão a gente fica incorrendo no mesmo erro, né? No ciclo vicioso dos enganos humanos. Né? Então, essa posição mental plena, correta, em relação ao erro, gera esse senso de responsabilidade. E, ao entendermos esse cenário, a gente cria uma interrupção do curso do mal, o que é importante. Embora o erro fique na nossa memória. Né? Então, ela diz que quando alguém se perdoa, mas verdadeiramente, mudando a condição psíquica e o comportamento nos atos seguintes, ele aprende a se desculpar e oferece a oportunidade ao seu próximo. Quer dizer, quando nos perdoamos, a gente cria condição, fortaleza interior, dinâmica intelectual para perdoar o próximo. Olha que interessante. Né? Isso é fantástico. Só a doutrina espírita nos traz esses elementos, não é mesmo? Mas o que a gente pode, assim, se a gente pudesse fazer um diagrama linear para explicar esse ritmo, né, que envolve a depressão, a gente poderia dizer o erro seria o primeiro elemento, a consciência, porque todos nós temos a consciência do que é certo e errado, o Livro dos Espíritos não nos deixa faltar com a verdade, 626, né? Então nós temos erro e a consciência. Para a dinâmica correta, como Joana e toda a doutrina espírita nos ensina, nós entramos na fase do arrependimento. Então existe o erro, existe a consciência do erro e existe o arrependimento. Esse arrependimento gera um certo remorso, gera uma certa tristeza, porque eu, Fabiano, entendi que errei. E isso é triste. Mas eu trabalho no processo de reparação. Essa é a dinâmica. Não é? Erro, consciência do erro, arrependimento e reparação. Agora, o que está acontecendo com boa parte da sociedade? O erro, a consciência do erro, a culpa, que gera um remorso, que gera esse processo de fragilidade, que vai culminar na depressão. Depressão vai gerar obsessão, vai gerar suicídio, deformações físicas, né? Neuroses, psicoses, tantas outras doenças catalogadas, conhecidas e desconhecidas. Então a gente precisa, nesse processo de compreensão do erro, não nos culparmos, não alimentarmos esse remorso doentio, não fragilizarmos o nosso ente, mas nos arrependermos verdadeiramente e criarmos condição para o processo de reparação. Porque senão a gente não fecha o ciclo também. Não adianta só o arrependimento. A gente tem que trabalhar pela reparação. Mudança de pensamento e de ação. Mas a gente não pode, né? Depois do ato consciente do erro, o remorso, né? O lixo mental, a culpa. E aí, meu amigo, fragilidade, depressão, suicídio, como a dinâmica da vida moderna não nos deixa faltar com a verdade. E aí o conheça-te a ti mesmo nunca foi tão atual, né? Você vê uma dinâmica de Sócrates, 5 séculos antes de Cristo. Significa exatamente essa consciência racional de si mesmo, né? Que serve para a gente organizar a nossa vida de maneira inteligente. É mesmo? É a consciência da própria ignorância, das próprias limitações, que dispara essa necessidade de superar por meio da aquisição de conhecimento. E a doutrina é um ferramental extraordinário. É um ato de inteligência, de sabedoria, quando fazemos esse encaixe. Né? Então, é essa inteligência que se sublima pela moral, pela consciência moral, cada vez
mais plena, mais abrangente, mais liberta em torno do que é certo e em torno do que é errado. Então, a doutrina espírita, ela é absolutamente extraordinária quando nos dá esse receituário para identificarmos esses processos de perturbação logo na gênese, logo na origem. Quer dizer, o sujeito está tendo sonhos ruins, está dormindo mal, está se sentindo desanimado. Opa, estou orando menos, estou menos vigilante, né? Não estou sendo útil no trabalho ao próximo. A gente já começa a mudar a disposição, né? Tomar remédio demais, dor de cabeça, dor lombar, náusea. Opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Vamos nos vincular à leitura, vamos nos vincular ao estudo, e assim vai. Mas o que é interessante, já caminhando para a fase terminal das nossas considerações, dando espaço, inclusive, Jorge, para quem quiser fazer perguntas, participação, fiquem à vontade. A Terra vive de maneira bastante clara, isso não é o Fabiano que está dizendo, é toda a literatura espírita. Itecu Sampaio, Joana de Anjos, André Luiz, Emanuel, né? O próprio irmão Jacó Frederico Figner, e Bezerra de Menezes, né? Viana de Carvalho, todos dizem a mesma coisa, que a Terra vive um momento de primarismo exacerbado. Isso não é muito diferente dos séculos passados. E as perturbações, do ponto de vista mental e do ponto de vista físico, são mais comuns do que a saúde, do ponto de vista mental e físico. Então, prevalecem esses instintos violentos, automatizados, né, que nos vinculam ao animal, que nos vinculam à leitura do id, né, como Joana de Ângeles nos traz, e que promove esses vazios existenciais, e que não são resolvidos, não são preenchidos pelas conquistas exteriores, mas não são mesmo. Tanto é que a depressão, né, ela alcança desempregados e executivos. Eu vou dizer para você, possivelmente, aqueles que estão mais equilibrados do ponto de vista financeiro são até os mais afetados, né? E os estudos muitas vezes não trazem esses dados de maneira clara. Então, esses problemas psicológicos geram problemas físicos, não temos dúvida disso, né? 5 séculos antes da vinda do Cristo, isso estava pontuado, e a própria PNI atual, né, a psiconeuroimunologia, considera isso de maneira clara, que é exatamente um avanço em relação às leituras, né, das teses basilares em torno da psicossomática, não é mesmo? E a gente entende verdadeiramente que existe essa conexão entre mente e corpo, né, que foram conhecidas no passado como doenças psicossomáticas ou psicofisiológicas, né? Mas a PNI hoje, de maneira mais rica, com a biologia molecular, com as fotos das imagens cerebrais, com outro espectro de considerações, aborda com uma profundidade nunca antes vista essa temática, essa dinâmica. Então, de maneira bastante básica, a gente precisa entender que a depressão, na condição de mal do século, ainda vai crescer, né? E os números não deixam mentir que esse processo de crescimento vem graduando, crescendo de maneira absolutamente assustadora. E isso gera uma perda de tempo. Pode até não culminar no processo de desencarnação, mas gera uma extremada perda de tempo. Tempo da nossa evolução individual, da nossa evolução coletiva, porque um profissional que deixa de produzir, toda a coletividade perde, né? A OMS faz essa leitura, inclusive do ponto de vista macroeconômico. As empresas se ressentem com a ausência de um profissional que vive um processo de depressão. Bem, então a gente tem que combater esses vícios e trabalhar, obviamente, para a aquisição dessas virtudes, né? Combater o orgulho, combater o egoísmo. Fabiano, um minutinho. Faltam uns 15 minutos. O Fabrício está perguntando Pois não. qual a melhor forma de ajudar um colega de trabalho que está com depressão. Com a depressão. Você tem pouco tempo para não perder a live. Lembre-se bem. Assim, olha só. Na condição de espírito, a gente precisa estar fortalecido para poder, né, estar sempre bem intuído nesse processo de ajuda ao próximo. Mas uma vez que a gente entende aqueles... O Fabrício parece que é professor.
Ah, interessante. Não, boa pergunta. Mas essas considerações, né, essa sintomatologia colocada, nos ajuda, obviamente, a identificar esse processo, né? E também os estudos apontam que as pessoas se aproximam, as pessoas acabam, quando existe uma conversa mais amiga, mais harmônica, abrindo o seu coração. Mas o que o Espiritismo mostra, né? Estabelece um programa para esse processo de aquisição da chamada harmonia. A gente tem que recomendar, sendo espírita, é mais fácil. Olha, meu irmão, estudo espírita, leitura, a meditação, a terapia espírita tem uma grande utilidade, a prece, o passe, o culto, as reuniões. A gente tem que aprender a planejar e priorizar as atividades religiosas, quer seja na casa espírita ou não. Planejar as atividades assistenciais, as atividades religiosas, porque quando a gente pensa nos outros, Deus e os bons espíritos lembram da gente, não é mesmo? A gente tem que interrogar a consciência, né, nesse processo de autoleitura. A gente tem que se dedicar à família, né, e também aos elementos comuns, à profissão, ao esporte, ao lazer, ao tratamento médico, ao tratamento dentário. A gente não pode deixar isso de lado, não é mesmo? Jorge conhece um grande pregador, que não por coincidência é o meu pai, que ele fala que a mente é um receptáculo, né? É um recipiente, e aí ele faz alusão como sendo um pote, que cria inclusive um receituário que nos ajuda, na falta de uma recomendação, utilizar como referência. Então ele fala do pote. O que é o pote? Né? Passe, oração, trabalho e estudo. Então a mente é esse receptáculo, né? Essa condição de receber, obviamente, apresenta essa condição como usina, né, de energias eletromagnéticas, de receber essas orientações, né, como um verdadeiro recipiente, como um pote. E aí, essa recomendação é bem trivial, né? Olha, meu irmão, o passe é importante, a oração, sem dúvida nenhuma, o trabalho, mas não o trabalho para aquisição financeira, porque isso a gente não precisa chamar atenção para as pessoas. O trabalho em favor do próximo, trabalho assistencial, trabalho dentro da casa espírita, dentro da atividade religiosa e, obviamente, o estudo, né? É a leitura harmônica, é a leitura que esclarece, é a leitura que educa, não é mesmo? Porque o Evangelho é o maior tratado de psicoterapia que a gente tem, não tem outro, né? Cuja aplicação vai resultar desse processo harmônico. E a mensagem de Jesus considera e sempre considerou essa realidade transpessoal. Então eu diria, às vezes na falta de frases ou de recomendações, a lembrança do pote acaba sendo útil, né? Passe, oração, trabalho e estudo. Perfeito, perfeito. Mas é isso, Jorginho. A gente agradece a oportunidade, a gente está à disposição aí Nós é para que tirar agradecemos, qualquer dúvida. agradecemos o seu estudo, agradecemos a sua capacidade de trazer, agora com uma linguagem que eu adorei, estou adorando essa forma de você abordar o espiritismo, fantástico, com a sua inteligência, com a capacidade de raciocínio rápido, maravilha, finalzinho, então foi fantástico quando você fala do auto-perdão. É com você agora, você, nas palavras finais, né, fazer o encerramento com a prece de encerramento, tá bom? Com suas palavras finais. Eu é que agradeço, na verdade, porque quanto mais a gente fala da depressão, mais a gente tem consciência e facilidade para identificá-la e mais a gente consegue combater esses elementos, né, da tristeza e da melancolia que podem acometer qualquer um de nós, desde que estejamos em vigilantes e passivos diante da oportunidade de trabalho, diante da oportunidade de estudo. Então, é aquela recomendação do Cristo, né? A gente acaba criando essa armadura em defesa das energias inferiores, em defesa das energias negativas. Mas é isso. Vamos então... Na prece de encerramento. Vamos então, em conjunto, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre de amor e luz, Jesus, a fim de que Ele possa nos proteger, nos abençoar, nos orientar, para que estejamos sempre atentos à tristeza,
a melancolia, a ansiedade, que muitas vezes se manifesta em nossas mentes e corações, fruto dos embates diários, fruto de uma sociedade absolutamente perturbada. Mas precisamos volitar em cima dessas realidades, compreendendo que a nau humana está sendo gerida, organizada e comandada pelo Mestre de amor e luz, que nos impulsiona, que nos defende, que nos protege. Que a realidade cristã, que os seus ensinamentos, que essa doutrina de amor e luz possa efetivamente ser útil como um receituário, como um ferramental, a fim de despertar nas nossas consciências o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita. E estando fortes, possamos, de maneira mais presente, atuarmos em favor daqueles que estão ao nosso lado, colaborando não só no nosso equilíbrio individual, mas também no equilíbrio coletivo de uma sociedade ainda distante dessas verdades, dessas realidades, que com tanta profundidade e tanta beleza são colocadas por essa doutrina de luz que estamos aprendendo a abraçar. É assim, Jesus, que em seu nome damos encerrado esse encontro. Que assim seja. Muitíssimo obrigado, Fernando. Muitíssimo obrigado a todos que estiveram conosco. Puxa, um número bom de pessoas que assistiram, foi muito bom. Excelente, nota 1000. Muito obrigado. Vou encerrar. Obrigado. Fiquem com Deus. Tudo de bom.